Estamos a meditar na Tua Palavra neste momento e eu te peço, ó meu Senhor, que nós venhamos compreender esta palavra com o coração, que essa mesma palavra seja guardada em nossa alma e espírito, para que cada um de nós seja uma bênção em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então, a nossa palavra está em Mateus capítulo 4, versículo 1. Nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Que Jesus fora tentado por Satanás. Vamos lá? Fazendo a leitura então. Versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Amém? Agora vamos então à nossa reflexão. Vimos aqui, esse episódio aconteceu depois do batismo de Jesus. Jesus estava cheio do Espírito Santo e logo ele passou aquele momento de alegria, de paz e harmonia, veio seguida agora da tentação. E Jesus estava sozinho. Ele não levou ninguém consigo. Ele fora só, com a companhia do Senhor. Amém? O Pai o conduzia, sendo seu guia. E sabendo que Deus estava com ele. Ele não enfrentou tudo sozinho, porque ele fora conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Nessa tentação, o que viria após? A aprovação. Houve um momento de tentação, mas o Senhor saiu o que? Aprovado em todos os quesitos diante do acusador. Primeiro momento, ele esteve jejuando durante os 40 dias. E nesse período, com o ser humano, ele teve fome. Já estava desgastado, estava enfraquecido. A sua carne já estava fraca, mas não o espírito. Por isso que ele venceu, porque a carne poderia estar batida, mas o espírito estava forte. Aleluia. Por que estava forte? Porque ele estava meditando esse período inteiro. Ele estava a meditar com Deus, em orações, em vigilância. Oh, glória a Deus. Então teve fome, e ali chega o tentador e o põe à prova. Tu és o Filho de Deus, então dê ordem que essas pedras se tornem em pães. E o Senhor logo diz: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
Então, em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo? Que não é o alimento mais importante. O mais importante é a palavra, é Deus. E muitas pessoas hoje se afligem. O seu corpo, a sua mente, a sua alma, o seu espírito fica afligido, entra numa depressão, entra numa crise por causa do alimento, do dia de amanhã. O que eu vou comer? O que será a minha refeição amanhã? Menosprezando a palavra de Deus, menosprezando a Deus, como se Deus não estivesse presente, como se Deus não estivesse no controle de tudo. Isso poderia abalar aqueles que não conhecem a Deus. Mas uma pessoa que conhece a Deus não deveria ser abalada por tão pouca coisa. Porque onde está a confiança em Deus? Jesus aqui estava 40 dias sem comer, mas a sua fé em Deus não se abalou. Pelo contrário, ficou mais forte ainda. A sua ligação para com Deus ficou mais forte. Como eu disse, o seu espírito estava fortalecido. Mas aí tem pessoas que dão lugar à carne. E aí então vem as consequências, vem o desespero, vem o desânimo, e ainda põe a culpa em Deus. Não deve ser assim. O alimento não deve ser maior do que a nossa fé em Deus. A importância do alimento. O alimento é importante, sim, mas a palavra de Deus está acima desta importância. Ela tem que ser o máximo. Aleluia. Então a palavra de Deus é o nosso sustento. Porque se nós cremos no Senhor, cremos na palavra, nós vamos adiante. Aleluia. Porque a palavra nos dá o conforto, a palavra nos dá saúde, nos dá força para prosseguirmos, para vencermos os obstáculos. Em momento nenhum, o alimento tem que ser maior do que a nossa fé. O nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. O alimento da carne é importante, mas não é maior do que Deus. Por quê? Porque o alimento não faz o milagre. O que faz o milagre é a palavra. Aleluia. Em outro momento, passando já esta parte, questão da alimentação, que o inimigo está agindo, você vai prestar atenção que ele está agindo no ego, na pessoa, na carne. Ele não está agindo diretamente no espírito. Ele está chamando a atenção da parte carnal, da parte fraca, frágil do ser humano, que é a carne, que é a pessoa, que é a necessidade, que é a vaidade, que é o orgulho. Todo momento ele está nesse tocante. Ele não está tocando a questão espiritual, ele está indo a necessidades humanas. Lembre-se, o que o diabo ele entende? Das coisas humanas. Ele entende das coisas dos homens, das necessidades humanas, das necessidades da carne. Eles não entendem das coisas de Deus. Amém? O diabo ele não compreende as coisas de Deus. Depois dali, ele o levou a um penáculo e logo disse: tu és o filho de Deus, tu acabou de dizer que és o filho de Deus, então te lança daqui, faz essa prova e mostra-me que tu és o filho de Deus. Me mostra então que tu és o filho de Deus, porque na Bíblia está escrito, nas Escrituras, que ele dará ordem aos seus anjos para que nada aconteça contigo, porque você é filho de Deus, então você é protegido. Aí o Senhor sabiamente já entendeu a mensagem do inimigo, a intenção dele. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Se eu conheço a Deus, por que vou tentá-lo? Não vou provocá-lo.
Não vou provocar o Senhor. Nós vimos na mensagem passada que os israelitas, eles fizeram de tudo para provocar a ira de Deus. E o que aconteceu com eles? Eles foram entregues na mão dos inimigos. E eles foram o quê? Destruídos. Perderam tudo que eles tinham. E foram transportados para a Síria. Por quê? Porque iraram a Deus. Provocaram a ira de Deus. Insensatamente. Eles não usaram a inteligência. Eles foram insensatos. De deixar o seu Deus e abraçar deuses estranhos. Você deixa o conhecido para abraçar os que são desconhecidos, porque não foi somente um, foram vários. Deixa de aquilo que é conhecido, aquilo que é amado, para abraçar e amar o desconhecido. Isso é uma grande provocação, é uma grande afronta para com Deus, e eles foram destruídos. Jamais devemos fazer isso. Nunca deixe o Deus que você conhece para abraçar aquilo que você não conhece, aquilo que é estranho. Não leve para a sua casa, para a sua vida, fogo estranho. Fique com o fogo purificador. Aleluia. Fique com Deus. Oh, glória ao Senhor. Aleluia. Então depois o levou ao monte alto e de lá ele mostrou todas as glórias do mundo, todas as riquezas, e disse: se tu prostrares e me adorares, tudo isso te darei, porque tudo isso foi dado a mim. Ali seria muito fácil para o Senhor Jesus receber tudo de volta. Lembramos que, por que está nas mãos do inimigo? Porque ele recebeu das mãos do homem. Tudo isso foi entregue ao homem. Toda a glória do mundo, tudo que existe foi entregue ao homem, para que o homem cuidasse, para que o homem fosse o mordomo de tudo isso. Porque Deus fez tudo isso para o homem, para que o homem cuidasse, para que o homem aproveitasse o melhor. Mas o homem pecou e entregou nas mãos do inimigo. Uma vez que o diabo toma de conta, o diabo destrói. Não é verdade? Porque desde que o diabo tomou de conta, começou o derramamento de sangue na terra. Começou o sofrimento, começou a choradeira, começou o pranto, começou o desespero. As enfermidades começaram a se multiplicar. Enquanto estava tudo em paz, não havia doença, não havia pragas, não havia mal nenhum atingindo a terra. Era só paz e alegria, era só amor, tranquilidade, era uma vida boa. Tanto que os seres humanos viviam tempos e tempos. Depois que o inimigo tomou de conta, a terra entrou em decadência. As trevas começaram a tomar de conta. Aí vem a tristeza, a depressão, a angústia, o desespero, o derramamento de sangue, a poluição. O mundo começou a ficar contaminado. Ou seja, o mundo está morrendo aos poucos. Assim como o mundo está se acabando, aos poucos os seres humanos também. Ah, mas se todo ser humano morrer, o mundo continuará aqui, sim. Mas será que ele continuará habitável para outros seres humanos? Difícil. Porque do jeito que está sendo destruído, daqui a um tempo nós não conseguiremos viver na superfície da terra. Vai estar difícil. Pelo tempo que está indo, pelo jeito que está indo, porque até os nossos próprios alimentos já são contaminados. Aquilo que a gente come é contaminado. Se você come o peixe do mar, ele é contaminado. Você come os peixes dos rios, e já estão, a maioria dos grandes rios estão contaminados.
Se você compra alimentos industrializados, já vem cheio de químicas, já vem contaminado. Então está difícil nós parar. Por que isso? Pela influência maligna do diabo. Então, onde o inimigo está, aonde ele toca, ele destrói. E aí Jesus deixa a glória de Deus para entrar na glória do diabo, uma glória terrena. Não, mas antes de pagar o preço, como eu disse, a carne é tendenciosa às coisas fáceis, ainda mais quando está fraco, enfraquecido. Mas o espírito forte, ele resiste às investidas do inimigo. Aleluia. E atitudes sábias conduzem à vitória. Ali seria algo fácil, mas queria também fácil, porque uma vez que ele recebesse dessa glória ao diabo, ele perderia a glória de Deus. Poderia receber bem fácil a glória dos homens e a glória da terra, e a glória de Deus que é superior. Perderia. E não abriu mão disso. Lembre-se, Jesus é um exemplo. Ele não abriu mão da glória do Pai para entrar na glória dos homens. Muita gente está entrando na glória dos homens no engano de Satanás. Quantas pessoas não estão vendendo a sua alma por tão pouco, por sucesso, fama, riqueza, dinheiro, como se isso representasse. A riqueza de uma pessoa não representa a sua grandeza. Por quê? Porque quando morre, nada disso importa. No momento de uma enfermidade incurável, nada disso importa. Diante da morte, toda a riqueza do mundo não irá lhe dar nenhum minuto a mais de vida, nenhum segundo a mais de vida. E do que adianta? Pastor, mas ele pode ficar vegetando numa cama de hospital, nos aparelhos, e isso é vida? Ficar deitado um monte de tempo e que vai só prolongar o sofrimento. Vai prolongar muito mal o sofrimento, não somente dele como paciente, como das pessoas, que a paciência vai pouca. Ainda mais se tiver muita riqueza, o que eles querem? Que morra logo, para que reparta logo o que tem de herança. Esse é o mundo que vivemos. O mundo onde os interesses pessoais são muito mais importantes do que os espirituais, do que os afetivos ou amorosos. Então, ficamos com o Senhor. Riqueza não significa grandeza diante de Deus. Pode ter dinheiro, mas é pobre diante de Deus, isso não vale nada. Para Deus isso é nada. Lembre-se que o Senhor, Ele é o Deus que ama a simplicidade. Preste bem atenção. Jesus, onde ele estava quando veio? No meio do povo. Nasceu de uma pessoa do povo. Viveu no meio do povo. Jesus comia com o povo. Jesus comia peixe, pão, frutos, aquilo que estava à disposição. Aleluia. O que Jesus está mostrando? Que a felicidade não depende de bens materiais. Que a pessoa pode ser feliz com pouco que tem. Porque do que adianta ter muita riqueza e não ter amigos verdadeiros? Está entendendo? Jesus tinha os seus amigos íntimos, 12, fora as mulheres que o acompanhavam. Provavelmente era um número muito maior, muito superior. Mas aquelas pessoas estavam ali junto com ele. Eram seus companheiros. Ele estava na companhia das pessoas. Amizades verdadeiras. Aleluia. Jesus mostrou que a comida simples, o peixe, o pão, aquilo que estava servindo, os legumes, dava
sobreviver, amém. Isso é muito mais importante do que as grandezas do mundo. Jesus então veio mostrar um novo caminho, que não era mais através da força, da violência, da guerra, do derramamento de sangue. Jesus disse: olha, nós podemos viver na simplicidade do que temos, do que conquistamos, e ser felizes, porque essa vida vai passar. Vamos então viver o melhor possível. Foi isso que Jesus veio mostrar. O tempo que vocês passam aqui é muito ínfimo, diante da eternidade, que é eterna e não tem fim. Aqui tem um começo e tem um fim, mas a eternidade é para sempre. E esse é superior a isso que está aqui. Por isso que ele não há comparação com aquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Não há comparação. Riquezas, às vezes materiais, não nos representam. O que nos representa é a nossa fé, é a nossa esperança, é o nosso amor para com Deus. E isso sim nos representa, isso sim fala quem nós somos diante de Deus. Aleluia! Então, diante daquela recusa do Senhor, ele diz: afastado de mim, Satanás. E ele se afastou. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E ali o inimigo se afastou. Então veio a melhor parte. E o Senhor enviou os seus anjos e os serviu. Você quer ser servido pelo diabo, ou você quer ser servido pelos anjos do Senhor? No momento de nós refletirmos sobre isso e pensarmos: eu quero ser servido pelos anjos do Deus vivo, ou quero ser servido pelo diabo? O que o diabo tem a oferecer a nós? Nada. O diabo não tem nada para oferecer. A não ser de bom, ele não tem nada para oferecer. Quem tem a oferecer é morte. Quem tem para oferecer o diabo é morte. Mas o Senhor, Ele oferece vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, nosso bom Deus, nesse momento. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus eterno, Deus grandioso, obrigado, Pai, pela Tua santa e gloriosa palavra. Senhor Deus, desperta a fé em nossos corações, que nós venhamos sair daqui fortes, fortalecidos, valentes e encorajados pela palavra do Senhor, e que essa mesma palavra seja guardada em nossa alma e espírito, para sermos uma bênção em Tuas mãos, para sermos instrumentos na mão do Senhor. Aleluia. Pai, nos guarda, nos proteja, não nos deixe cair na cilada do inimigo. Ó Senhor, nos oculta dos olhos grandes da inveja e da maldade dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, abençoa, Pai, essa semana, que essa semana seja uma bênção para todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo que nós sonhamos e planejamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós teremos sucesso, iremos lograr sucesso, tudo será concretizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia.